Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Obrigado. Estamos nesse tempo falando sobre a nossa visão de uma forma panorâmica. E nos últimos dias na escola estamos falando sobre o comprometimento com a missão. E já quero dizer que no próximo domingo nós vamos ter aqui um café. É para toda a igreja. Vamos fechar a nossa escola bíblica desse ano, domingo que vem, às 9 horas, com um café. É para todo mundo estar presente. Todo mundo vai se fazer presente aqui. Todos devem estar. Você vai fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, os irmãos diáconos vão coordenar aí. Mas no próximo domingo, 9 horas, você e sua família venha para cá, para a casa de Deus, e nós vamos fazer o nosso fechamento da EBD, mais um pouco do panorama da nossa visão. Vamos ter um momento festivo aqui no próximo domingo. Amém? E eu quero então falar com você sobre esse texto. Tem tudo a ver com a missão. E o tema da mensagem que irei pregar nessa manhã é o valor de uma alma. O valor de uma alma. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Eu vou explorar um pouco mais o texto em seu contexto, mas nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 20. Diz assim: os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai à tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Todos de Decápolis, evidentemente. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento tão precioso na tua presença. Como é bom senti-la. Como é bom, Deus, poder sentir tua presença entre nós, teu povo. Como é bom, Deus, poder abrir a nossa boca com liberdade e proclamar a salvação em Cristo Jesus, adorando-te de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque nós temos a plena certeza de que o Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, os dízimos, as ofertas, mas também temos a plena certeza de que o Senhor irá nos dar a tua palavra, e nós queremos também recebê-la. Assim como o Senhor recebeu a nossa adoração, o nosso louvor, as ofertas e os dízimos, nós queremos receber a tua palavra. Portanto, Senhor, nos fale por ela, no nome de Jesus. Amém. Valor de uma alma. Você tem reparado que nos últimos dias as pessoas valorizam mais coisas do que pessoas? Parece que a cada dia que passa, essa constatação, ela é cada vez mais evidente. As pessoas valorizam muito mais as coisas do que pessoas.
A grande verdade é que nós deveríamos gostar sempre de coisas e amar pessoas, mas parece-me que as pessoas estão invertendo isso, amando coisas e gostando e deixando cada vez mais de gostar de pessoas, de amar pessoas, perdão. Jesus nos ensina o valor de amar as pessoas de uma forma muito intensa, e esse texto é um grande exemplo disso. Ele amou alguém que ninguém queria chegar perto. Ele amou alguém que foi desprezado e esquecido. Ele amou quem já era tido como morto, sem valor, e por isso vivia entre os sepulcros. Jesus nos ensina por essa história, ou com essa história, o valor de uma alma. Dentro da nossa temática, dentro da nossa missão, comprometimento com a missão, eu quero trazer para você, à luz desse texto, o que Jesus, ou para Jesus, o que significava uma alma, o valor de uma alma. Jesus aqui está terminando uma série de mensagens em forma de parábolas. Se você olhar aí o contexto, você vai ver que ele vai falar a multidões e aos seus discípulos por meio de parábolas. De repente, quando Jesus termina de ensinar por meio de parábolas, ele fala assim para os seus discípulos, chama-os à beira-mar, o mar de Genezaré ou da Galileia, e diz para eles o seguinte: passaremos para o outro lado. Em outras palavras, vamos atravessar o mar. Essa frase seria normal, natural, ele falar, porque era muito comum a 12 homens, inclusive desses 12, 3 exímios pescadores, Pedro, Tiago e João. Seria normal dizer, vamos atravessar o mar. Afinal de contas, não era um mar tipo Mediterrâneo, né? Não era uma travessia da América para a Europa, era 21 quilômetros de mar, e era comum atravessar esses 21 quilômetros no barco. Normal seria dizer isso. Porém, é anormal ele falar, passaremos para o outro lado, depois de uma série de mensagens, ou melhor, depois de uma série de explanação da palavra, para que o povo pudesse aprender a palavra de uma maneira simples, por meio de parábolas, no final de um dia. Essa frase, ela sai da normalidade e entra em um momento de grande desafio. Os discípulos não sabiam, mas por trás dessa ordem de Jesus havia um sentimento no coração dele, o sentimento de amor e de misericórdia. Difícil de olhar para essa frase e enxergar por trás dela sentimento de amor, de misericórdia, de graça, de compaixão. Mas era exatamente o que estava por trás dessa frase: passaremos para o outro lado. Isso está no versículo 35 do capítulo 4. Naquele dia, no final desse dia, depois de um dia cansativo para Jesus e os discípulos, ele diz: passaremos para o outro lado. É uma ordem. Por trás dessa frase havia no coração de Jesus amor, bondade, misericórdia. Qual a razão do amor, da bondade, da misericórdia de Jesus? Uma alma. Quando Jesus dá essa ordem, ele está dizendo nas entrelinhas: do outro lado tem alguém que precisa de mim. Do outro lado tem alguém que precisa do meu amor, da misericórdia, do meu perdão, de libertação. E eu quero caminhar com você nesse texto e poder entender um pouco mais sobre o valor de uma alma, a partir do que Jesus vai fazer. Vem comigo nessa história de amor a uma alma, e veja os passos que levaram Jesus a esse homem, demonstrando assim
o que significa o valor de uma alma. Para tanto, eu quero fazer com você reflexões. Reflexões. E a primeira reflexão que faço é a seguinte: o que Jesus enfrentou para chegar do outro lado? O que Jesus enfrentou para chegar do outro lado? Ou seja, para chegar onde estava esse homem que a gente vai falar sobre ele, e que o texto nos fala. Sabe o que Jesus enfrentou? Primeiro, Jesus enfrentou o cansaço dele próprio e dos discípulos. Por isso que ouvir a frase, passaremos para o outro lado, não foi fácil para os discípulos, porque eles estavam cansados, natural, depois de dia de trabalho, de andar para um lado, para o outro, ouvir Jesus falar. Eu sei que é cansativo você ficar ouvindo uma pessoa falar o tempo todo. Há quem diga que em um sermão de 40 minutos a pessoa só consegue absorver 7%. Não é fácil. Imaginem o dia inteiro Jesus ensinando por parábolas. E Jesus enfrenta o cansaço do dia com os discípulos e diz: vamos atravessar para o outro lado. Esse foi o primeiro obstáculo, cansaço. Segundo obstáculo que Jesus vai enfrentar para chegar do outro lado, ele enfrenta a fúria das trevas. O texto no capítulo 4 vai dizer que levantou-se uma grande tempestade. E quando Jesus vai repreender, vai dar a palavra, versículo 37 diz que levantou-se um grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco e enchia o barco. Jesus está dormindo na polpa do barco, na parte traseira do barco. E os discípulos desesperados, eles acordaram Jesus e Jesus simplesmente dá uma ordem: vento, mar, aquieta-te. Uma coisa muito natural. Jesus é Deus. Amém, gente? Amém. Quantos sei que Jesus é Deus, amém? Amém. Pessoal que passou pela sabatina sabe disso, né? Jesus é Deus. Deus não iria falar a sua própria criação do jeito que ele falou se não fosse algo diferente. Na verdade, Jesus não está falando para o vento e para o mar. Vento e mar é criação do próprio Deus. Ele está falando com uma força demoníaca, uma potestade que levantou-se naquele mar. Por quê? Porque queria impedir Jesus de chegar do outro lado. E por que queria impedir Jesus de chegar do outro lado? Porque do outro lado tinha uma alma que precisava de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Outro obstáculo Jesus vai enfrentar para chegar do outro lado. Os próprios discípulos, com medo. E Jesus vai chamar esse medo de falta de fé. E essa falta de fé aqui não é apenas falta de confiança no que o Senhor poderia fazer. Essa falta de fé aqui é falta de entendimento do que estava acontecendo. Versículo 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa fé aqui é falta de discernimento do que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Uma batalha espiritual. E eu volto à pergunta: o que Jesus enfrentou para chegar do outro lado? Cansaço, batalha espiritual, falta de discernimento de quem estava com ele na batalha. O que isso nos ensina? O que nos ensina, o que isso nos ensina, é que batalhar por uma alma é espiritual. Orar por uma alma é espiritual. Orar por uma pessoa é espiritual. Evangelizar uma pessoa é espiritual, é batalha. Você vai enfrentar obstáculos para conseguir chegar do outro lado. Tempestades vão se levantar.
pessoas vão se levantar, cansaço vai tomar conta de você, do seu corpo, da sua mente. Por quê? Porque do outro lado sempre existe alguém que precisa de você. Do outro lado do mar sempre tem alguém que está esperando alguém como você, como eu. Alguém como assim? Alguém com coração cheio de misericórdia, alguém com coração cheio de amor, alguém com coração cheio de compaixão. Então quem tem compaixão, amor, misericórdia por uma alma, antes de chegar na alma vai enfrentar grandes desafios. E vou dizer a você, muitos deixam de receber a palavra porque nós desistimos. Porque nós somos vencidos pelo cansaço, somos vencidos pelas tempestades que o diabo provoca, que o inimigo provoca, e nós não percebemos que é ele que levanta. Estamos preocupados com o nosso barco, não queremos que o nosso barco afunda. Aliás, nós não queremos afundar. Nós não temos o discernimento que do outro lado tem alguém. Nós não temos o discernimento de entender que chegar e abraçar alguém, falar de Jesus para alguém, confortar alguém, é uma batalha espiritual. Essa é a primeira reflexão que faço com você nessa manhã. A segunda: porque esse homem, mesmo com uma legião de demônios, correu e se prostrou aos pés de Jesus? Eu vou ler o texto que nós não lemos, só para a gente entender melhor. Por que esse homem, mesmo com uma legião de demônios, correu e se prostrou aos pés de Jesus? Acompanhe comigo, por favor. Do capítulo 5, evidentemente. Entremetentes chegaram a outra margem do mar. Olha aí, venceram, Jesus venceu com os discípulos. A terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio 2 sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Agora preste atenção no versículo 6 a seguir. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamando, disse em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eu volto à pergunta: por que esse homem, mesmo com uma legião de demônios, correu aos pés de Jesus e se prostrou? Então Jesus está chegando na região de Gadara, uma das províncias de Roma, às margens do mar da Galileia, e esse homem tem uma legião de 6.000 demônios. Legião é um número representativo de 6.000 soldados. Então ele tinha uma legião de demônios sobre ele. A força que controlava esse homem era descomunal. E você viu na leitura do texto que ninguém conseguia prendê-lo, nem grilhões, correntes, tamanha a sua força. Quantas vezes foi amarrado e ele se soltou? Ninguém podia subjugá-lo. Até que então, quando Jesus chega perto, sai da sua boca a palavra: Filho do Deus Altíssimo. E ele se prostra. E voltamos à pergunta: o que fez esse homem se prostrar diante de Jesus? Sabe o quê? Uma alma que clamava por libertação e cura. O homem sofredor tinha consciência do nome de Jesus.
ainda que o inimigo prendia o seu físico, mas não prendeu a sua mente. Ele está numa batalha intensa. Ao mesmo tempo ele diz, Filho do Deus Altíssimo, e ao mesmo tempo sai da sua boca por possessividade ou possessão dos demônios. Por que nos atormenta? A Bíblia diz que há uma batalha entre a carne e o espírito, entre a alma e o espírito. E esse homem está numa batalha intensa internamente, uma força descomunal queria prendê-lo ainda mais. Mas quando ele contempla Jesus, quando ele olha Jesus, a sua mente consegue ser mais forte, a sua alma consegue ser mais forte, e ele consegue se dobrar diante de Jesus. Eu vou dizer o que eu creio. Eu creio em duas forças aqui. A primeira força que eu creio é a força do amor. Do amor que estava em Jesus. O amor que nós temos para com as pessoas é mais forte, sempre será mais forte do que a raiva e a ira do inimigo na vida da pessoa. Vou repetir. O amor que está dentro de nós, por uma pessoa, por uma alma, sempre será mais forte do que a ira, a raiva, a tentativa do inimigo de matar aquela pessoa, de destruir aquela pessoa, de arrasar com aquela pessoa. E eu creio numa outra força aqui, a força de uma alma que clama, que suplica por Jesus. Então tenta entender a força do amor de Jesus e a força desse homem na sua mente, na sua alma, a força de querer a libertação. As forças se encontram, e quando elas se encontram, esse homem se dobra diante de Jesus. Isso nos constrange, ou deveria nos constranger. Como assim isso deveria nos constranger? Nós temos uma força tão grande dentro de nós e nós não usamos. Nós temos uma força descomunal dentro de nós e nós não usamos. As pessoas estão clamando, gritando, suplicando por libertação, e nós estamos presos no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nas nossas vontades. E o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa vontade nos prende no nosso mundo. Ao invés de sermos libertadores, nós é que somos presos. Não a grilhões, as correntes, mas somos presos nas nossas vontades, somos presos nas nossas vaidades, somos presos nos nossos desejos, e nós não conseguimos sair do nosso lugar e sermos uma força poderosa, uma dinamite de amor, a ponto de explodir cadeias e grilhões infernais e poder as pessoas se render a Cristo e clamar por libertação e salvação. Isso deveria nos constranger. Isso é, irmãos, o valor de uma alma. Terceira reflexão que quero fazer com você. Por que os moradores daquela terra queriam expulsar Jesus, mesmo depois de Jesus libertar esse homem? Mesmo depois do que Jesus fez. O texto diz que Jesus dá uma ordem. Versículo 10. 8, perdão. Jesus disse: espírito imundo, sai desse homem. Aí os demônios, a legião de demônios, rogou a Jesus que não saísse daquele território, fosse para os porcos. Aí os porcos precipitaram-se no abismo, caíram. Agora preste atenção, os porqueiros que tomavam conta dos porcos saíram na cidade e espalharam a notícia do que Jesus fez. A pergunta é: por que os moradores daquela terra queriam expulsar Jesus?
Eles chegam, aí foi o texto que nós lemos, e eles estão vendo Jesus, e estão vendo o homem, que agora não é mais endemoniado, vestido, sentado com Jesus, conversando, batendo um papo com Jesus, degustando-se da presença de Jesus, e tudo que eles querem é expulsar Jesus. Por que isso? Por que será que nós não conseguimos enxergar as coisas espirituais a ponto de sermos muito mais religiosos e interesseiros do que olhar o milagre da vida? Veja bem, eles não conseguem enxergar a libertação de uma alma, eles não conseguem enxergar a pureza de alguém que agora está livre. Tudo que querem enxergar é o prejuízo financeiro. Se esse homem fica aqui, nós vamos tomar mais prejuízo. Perderam porcos, prejuízo financeiro. E a frase que eles vão usar no versículo 17 é: retira-se dessa terra. Isso nos leva a pensar algumas coisas, porque eles não queriam que Jesus perturbasse a vida deles. Jesus era um perturbador, não era um libertador, é alguém que estava perturbando aquela região. Entre linhas, a frase é: por favor, não perturbe nossa vida financeira. De maneira instintiva, às vezes nós falamos assim: não perturbe a minha comodidade, não perturbe a minha religião, não perturbe as minhas crenças, não perturbe a minha vida folgada, meus prazeres. Porque quando Jesus entra, irmãos, na história de alguém, na nossa vida, tudo que é sujo sai, tudo que é impuro sai. E a grande questão é se nós queremos nos livrar daquilo que é impuro, daquilo que é sujo ou não. Porco representa sujeira para aquela época. A questão é que muitas vezes nós não queremos nos livrar daquilo que é sujo, porque aquilo que é sujo nos traz prazer, é bom. Jesus está ensinando aqui que o mais importante é a salvação, é a libertação, é a cura, é a transformação. E muitas vezes nós estamos preocupados com outra coisa. A gente está preocupado com a alma, com a salvação, com a libertação, com a adoração, com o discipulado. A gente está preocupado com o nosso bolso, com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso pecado de estimação. Por isso que Jesus deixa de ser libertador para ser perturbador. Aliás, irmãos, o evangelho é perturbador. Elias foi chamado de quê quando ele pregou lá para Acabe e Jezabel? Perturbador de Israel. Aquele que mexe, aquele que traz verdade, aquele que aponta o erro, aquele que chega para tirar sujeira. O valor de uma alma está nisso. Última reflexão que eu faço com você. Por que Jesus não permitiu que esse homem, agora transformado, o acompanhasse de volta para o outro lado? Isso aqui é bacana demais, é lindo. Diz o texto, mais uma vez comigo, por favor. Ao entrar no barco, versículo 18, suplicava-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Olha o início do versículo 19, o que está escrito aí?
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas deu-lhe uma ordem. Vou parar aqui. Gente, qualquer um de nós faria o que ele fez. Qualquer um de nós. A pessoa está cheia de demônios, uma legião, todo ferido, todo cortado. Aí Jesus aparece, liberta. Aí ele coloca uma roupa, senta com Jesus, bate um papo com Jesus. Jesus o discipula. Jesus lhe dá conselhos. Jesus o abraça, Jesus o beija. Jesus o valoriza. Jesus libera a palavra de bênção. Jesus ouve a sua história. Como que ele chegou naquele lugar? Quais foram as portas que ele abriu para o demônio entrar? Quais as legalidades que ele deu? E ele começa a contar a sua vida, agora liberto. E eu posso ver Jesus chorando com esse homem. Aí Jesus fala assim: ó, eu preciso voltar. Desculpa, não tem como não imaginar isso. Eu posso imaginar esse homem segurando a mão de Jesus e falando assim: não, fica mais um pouco comigo, melhor, deixa eu ir contigo. Qualquer um de nós faria isso. Qualquer um de nós. A grande pergunta é: por que Jesus não permitiu? Lhe deu uma ordem: não, você não vai comigo para o outro lado. Eu tenho uma missão para você. Era para você dar um amém agora aí. Eu tenho uma missão para você. Você vai voltar para a sua casa e você vai contar aos seus tudo que Deus te fez e como teve misericórdia de você. Essa é a resposta. Por que Jesus não permitiu que ele voltasse? Porque ele tinha uma missão. A missão de ganhar sua família. E a missão de evangelizar toda Decápolis. 10 cidades de província romana. Em poucas horas, presta atenção nisso, em poucas horas, um homem cheio de demônios é curado, é liberto, é curado, é salvo, é evangelizado, é discipulado e recebe uma missão. De novo, em poucas horas esse homem é liberto, é curado, é salvo, é transformado, é discipulado e recebe uma missão. Você entendeu quanto vale uma alma, irmão? Qual o valor de uma alma? Por que Jesus atravessou o mar, enfrentou demônios no mar, enfrentou tudo, enfrentou uma legião de demônios? Por que ele enfrentou tudo isso? Porque ele precisava de alguém para fazer uma obra, para cumprir uma missão. Quem é esse alguém? Alguém que tinha uma legião de demônios. E eu quero concluir, depois dessas reflexões, olha o significado, ou o que significou Jesus atravessar esse mar da Galileia. O significado é um só: uma alma. Eu quero te fazer perguntas agora, não alusivas ao texto. As 4 perguntas eu fiz alusivas ao texto, mas eu quero fazer perguntas para você. Você, o que faria para resgatar uma pessoa das garras de Satanás? Pense. Outra pergunta: quanto tempo você daria para cuidar de alguém, a ponto desse alguém ser uma outra pessoa que está cheia de demônios e presa ao inferno?
quanto tempo você daria para cuidar dessa pessoa? Feitas essas perguntas, eu quero dizer que se nós não estamos dispostos a dar o valor a uma alma que precisa de libertação, cura e salvação, é sinal que valorizamos muito mais as coisas do que pessoas. E é sinal de que nós não valorizamos o evangelho que nos alcançou. Eu vou repetir. Se não estamos dispostos a dar o valor a uma alma que precisa de libertação, cura e salvação, é sinal que não valorizamos as pessoas, valorizamos coisas e não valorizamos o evangelho que nos libertou. Tudo que nós precisamos pedir a Jesus nessa manhã é: nos dê amor por almas. A nossa missão, ela não começa em irmos. A nossa missão não começa em sair e ir. A nossa missão não começa em atravessar o mar. A nossa missão não começa ao chegarmos nas pessoas. A nossa missão começa no valor que damos a uma alma. Porque se nós não valorizamos e não amamos uma alma, nós não vamos sair, nós vamos ficar. Porque ficar é mais cômodo. Ficar nos enche de prazer. Ficar nos faz descansar. Afinal de contas, a vida é muito cansativa. A gente trabalha muito. A gente precisa pagar conta. A gente precisa vestir, comer. A gente precisa tirar férias. E para tirar férias precisa de dinheiro. Então ficar é sempre melhor. A nossa missão só vai acontecer quando nós amarmos uma alma. E vou te falar, você não precisa deixar de trabalhar, de comer, de vestir, de tirar férias para isso. Porque Jesus aqui não fez, mas em outro momento ele fez. Ele saiu para descansar porque ele precisava. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é valorizar uma alma. Afinal de contas, gente, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E por causa de uma alma, o Jesus que atravessou 21 quilômetros deu o seu sangue. Se a gente não valorizar uma alma, nós não vamos cumprir a missão. Agora, se nós valorizarmos pelo menos uma alma, essa uma alma pode fazer uma diferença no lugar onde ela encontrou Jesus. E eu quero terminar dizendo para você que Jesus não alcançou uma alma. Pastor, o senhor falou até agora uma alma. Ele alcançou o Decápolis inteiro por causa de uma alma. Você sabia que Billy Graham foi o único convertido em uma cruzada? Sabia disso? Fizeram uma cruzada e só uma pessoa levantou a mão e recebeu Jesus. Esse alguém foi Billy Graham. Billy Graham é fruto de uma cruzada. Frustrante para um pregador pregar em uma cruzada e uma alma se converter. E essa alma é Billy Graham. Quantas almas Billy Graham ganhou para Jesus? Não caberia em 10 Decápolis. Você não sabe, mas talvez, e eu vou tirar a palavra talvez, você não sabe, mas uma alma que você ganhar para Jesus pode ganhar a família inteira, um bairro inteiro, uma cidade toda. Quanto vale uma alma? Não tem preço. É o que Jesus está nos ensinando nessa manhã.
Assim como a sua alma não teve preço, uma alma não tem preço. E eu posso imaginar os discípulos assim: nós agora vamos descansar. Fomos do outro lado, enfrentamos a fúria de uma potestade. Jesus libertou um gadareno. Nós voltamos 21 quilômetros, vamos descansar. Depois você lê o texto e vê se Jesus descansou, os discípulos descansaram. Depois você lê o texto e aí você me fala. Eu vou só dar um spoiler para você. Quando ele chega do outro lado, tem um homem chamado Jairo, e aí por aí vai. Depois você lê. Depois você lê. Tem uma mulher do fluxo de sangue. Depois você lê. E nós estamos aqui, desfrutando de tudo isso que é bom. E lá fora, vivendo a nossa vida. É para a gente pensar. Vamos ficar em pé. Nós iremos continuar logo mais no Mar da Galileia. Nós não vamos sair do Mar da Galileia. Logo mais, à noite, voltaremos, pela revelação da palavra, ao Mar da Galileia. Logo mais, nós vamos sentir Jesus acalmando a nossa tempestade. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, por favor. Senhor, constrangidos pela Tua palavra, impelidos pela Tua palavra, dirigidos pela Tua palavra, nós queremos pedir nesta manhã: aquece o nosso coração por almas, por vidas. Aquece o nosso coração, põe compaixão dentro dele, põe amor dentro dele, põe fé, que nos faz ver além das forças das trevas que se levantam para impedir a Tua igreja de conquistar almas. Põe autoridade na nossa boca para expulsar demônios, põe autoridade na nossa boca para profetizar vida. Põe força em nós para resistirmos os dias maus. Põe misericórdia em nosso coração, Senhor, para suplantarmos as vaidades desse tempo. Por favor, Senhor. Por favor. Põe carisma em nós. Põe carisma, coloca carisma em nós, Senhor, a ponto das pessoas não resistirem ao amor do Senhor que está em nós. Por favor, Senhor. Por favor. Queremos mais do que o entendimento do que é o cumprimento de uma missão. Queremos de verdade cumprir a missão. E só vamos fazer isso, Deus, se formos compelidos pelo Teu amor. Então derrame Teu amor no nosso coração nesta manhã. E pelo Teu Espírito Santo, convença almas, vidas, a se prostrarem aos pés de Jesus. Por favor, Senhor. Obrigado pelo desfrute da adoração, pelo desfrute do louvor, pelo desfrute da Tua casa. Queremos mais, sim, queremos melhor, até mesmo para exaltar o Teu nome. Mas tira-nos, ó Deus, da acomodação do que é bom e nos leve para a batalha por almas. É o que nós te pedimos humildemente nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.